Ressurreição! Hoje eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. Porque as profecias bíblicas falam que todas as pessoas vão ressuscitar lá no final. Sim, todas as pessoas que já viveram e morreram vão ressuscitar um dia para estar diante de Deus. Só que essa ressurreição será em duas fases. A primeira fase, quem vai ressuscitar são as pessoas que eram obedientes a Deus, fiéis a Jesus Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Primeiro essas pessoas vão ressuscitar, ter um corpo celestial, um corpo novo para viver eternamente com o Senhor Jesus. E depois, num outro momento, todas as outras pessoas também vão ressuscitar, mas será para o dia do juízo final, para julgamento e condenação para a vergonha eterna. Hoje eu não quero falar sobre essa ressurreição, deixa isso aqui para um outro dia. Eu quero falar hoje mais sobre a ressurreição dos salvos, porque através dela nós entenderemos em qual momento vai acontecer o arrebatamento. E acreditem, entendendo sobre a ressurreição dos mortos, é impossível você pensar que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. A conclusão é que o arrebatamento só pode acontecer no final da grande tribulação. Vou ler um texto bíblico agora para ficar claro uma sequência de acontecimentos, que é, primeiro, a volta de Jesus, segundo, a ressurreição dos mortos e terceiro, daí que vem o arrebatamento das pessoas que estiverem vivas. Vou ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, que diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Aí a primeira sequência, a volta de Jesus. Jesus vai voltar, ele vai descer dos céus, ele vai sair lá dos céus de Deus e vai para o nosso céu, para as nossas nuvens. E quando que isso acontece? Ao ressoar da trombeta de Deus. E essa é a última trombeta, a sétima trombeta. Se você tem dúvida disso, tem um vídeo meu que fala sobre a sétima trombeta, assista lá. Então, primeiro a volta de Jesus e a sequência é: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, depois da sequência da volta de Jesus, vem a ressurreição dos que estiverem mortos em Cristo. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então fica claro aqui que depois disso, depois que Jesus vem, depois da ressurreição, depois dessa sequência, depois disso, os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos, serão levados, arrebatados para junto do Senhor. Estará nas nuvens, não nas nuvens lá longe, nas nuvens da nossa terra, nos ares dessa terra, porque aqui é a volta de Jesus. Então ficou claro aqui essa sequência, e para deixar mais claro, para você não ter dúvida nenhuma, vamos ler um versículo anterior. O versículo 15 que nós não lemos, e diz assim no versículo 15: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, é claro que Paulo, que já escreveu, e os que leram naquela época, já morreram, mas ele está citando aqueles que ficarem vivos até esse momento, até o momento da volta de Jesus. Que nós, os que estivermos vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem são os mortos. Então está falando que aqueles que estiverem vivos para serem arrebatados, certamente não será antes da ressurreição dos mortos. E aqui diz que é certamente, não tem erro nisso, é certamente. Em outra tradução fala: de modo algum precederemos os que dormem. Você entendeu que o arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição? Certamente não precederemos os que dormem. Certamente não precederemos os que dormem. Certamente o arrebatamento não é antes da ressurreição.
Primeiro vem a ressurreição e depois o arrebatamento. Certamente. Você entendeu, né? Antes de fazer a leitura bíblica, eu preciso contar um resumo da história das profecias futuras para entendermos o que. Estamos, por exemplo, nos dias de hoje, dias comuns, mas logo vai começar o período da grande tribulação, o período mais terrível da terra, a tribulação como nunca houve e nem jamais haverá, de tão terrível que vai ser. Entre vários acontecimentos que terá na grande tribulação, haverá um grande líder, que é o anticristo, que é a besta. E a besta vai fazer uma imagem de escultura e que as pessoas são obrigadas a adorar essa imagem. E quem não adorar vai ser preso ou vai ser morto. Ele também vai implantar o 666. E quem não tiver o sinal do 666 não pode nem comprar e nem vender. E também pode ser preso e pode ser morto. E acabando esse período da grande tribulação, no final, Jesus vem de forma gloriosa e visível, derrota seus inimigos, prende Satanás e começa o reino milenar, o reino de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Até porque Jesus vem de forma gloriosa, porque a Bíblia não fala de nenhuma vinda de Jesus secreta, nenhuma vinda invisível. Jesus vem de forma gloriosa no final da grande tribulação, derrota os inimigos e começa o reino de 1000 anos de Cristo. E a leitura que nós vamos fazer agora, que é Apocalipse 20, a partir do verso 4, acontece nesse momento aqui, na transição da grande tribulação para o reino de 1000 anos de Cristo. Vamos ler. E o texto diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha só, a primeira ressurreição dos mortos está acontecendo no final da grande tribulação. Como que eu sei? Olha quem está ressuscitando nesta primeira ressurreição dos mortos. As pessoas que passaram pela grande tribulação. Como que você sabe que passaram? Eles morreram porque não adoraram a besta, não receberam o sinal da besta. Eles foram decapitados por causa disso, porque foram fiéis a Jesus Cristo. E a Bíblia deixou claro. A Bíblia fez questão de mostrar esses detalhes, para mostrar que a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição dos mortos, acontece no final da grande tribulação. Deus quis deixar claro neste texto, só não enxerga quem não quer. Ficou claro que a primeira, e Deus deixou claro também de falar que é a primeira ressurreição, acontece incluindo as pessoas que passaram pela grande tribulação. E você sabe a sequência, né? Primeiro vem a volta de Jesus, depois a ressurreição dos mortos e depois que vem o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento não pode acontecer antes da grande tribulação, porque o arrebatamento só pode acontecer depois da ressurreição dos mortos. Ah não, mas tem arrebatamento antes. Ei, certamente não precederemos os que dormem. De modo algum precederemos os que dormem. O arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição dos mortos. Ou seja, se houver arrebatamento aqui, está fora de ordem. Você entendeu? Acho que está muito claro, né? A Bíblia deixa detalhes
exatamente para a gente não ter dúvida que o arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição. E a ressurreição, a primeira, acontece no final da grande tribulação, antes de começar o milênio. E esse então é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. Falamos bastante sobre a ressurreição dos mortos salvos, que comprovam que o arrebatamento só pode ser no final da grande tribulação. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem gostou do vídeo, dá um like, assista os outros vídeos, tem vários outros temas embasando ainda mais esse contexto apocalíptico do arrebatamento e da volta de Jesus. Até o próximo vídeo.